Senhores telespectadores, estamos aqui na Lagoa, cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel, dos Açores, e estamos num lugar onde foi montado um presépio. O presépio é uma invenção de São Francisco, dizem, e que tende a reconstituir o momento em que Jesus nasceu. Bom, há várias teorias, não vamos meter-nos por aí, mas há uma muito interessante relativamente a estas três figuras que aqui estão a adorar o menino. Ficaram conhecidos na tradição cristã como os Reis Magos. Gaspar, Baltazar, Belchior. São três figuras mais ou menos míticas, mais ou menos lendárias, mas a tradição fixou-as. E houve quem, há relativamente pouco tempo, comparasse estas três figuras às figuras dos monges que anunciam ou que procuram o Dalai Lama. Como vocês sabem, o Dalai Lama é uma figura asiática que representa o Deus vivo. E então, quando se trata de escolher o próximo Dalai Lama, há três monges dessa religião, budista ou semelhante, que procuram um determinado lugar, através dos astros e tal, o lugar onde terá nascido aquele bebé que vai ser o Dalai Lama seguinte, a encarnação do Deus. A verdade é que a tradição cristã e eventualmente algum evangelho refere que do Oriente, Cristo nasceu no Médio Oriente e, portanto, aqui do Oriente seria o Extremo Oriente, do Nepal, dos Himalaias, enfim, da zona do tal Dalai Lama, terão vindo estes três magos que na tradição portuguesa se chamam os Reis Magos. Trazia incenso, o outro mirra, o outro ouro, e que terão procurado o sítio onde conduzia uma estrela, que alguns pensam que era um cometa Halley que terá passado por aquele lugar mais ou menos na altura em que Cristo nasceu, portanto há 2016 ou 2010 ou 2020 anos, muitos anos, portanto, e que foram falar com o rei Herodes, o célebre rei Herodes, que na Bíblia depois é referido como o homem que queria saber quem era esse Deus que ia ser rei de toda a gente e que ia salvar o mundo, etc., que era para mandá-lo matar. E daí aquela cena bíblica da morte das crianças, porque ele depois mandou matar todas as crianças, ou teria mandado matar todas as crianças que nasceram até aos 2 anos, para não escapar nenhum rei que lhe fizesse sombra. Mas então, nós temos aqui os três Reis Magos que vêm encontrar o presépio, porque Cristo terá nascido, Jesus terá nascido num estábulo, portanto um lugar onde havia animais. A tradição coloca uma vaca, coloca um burro, e que Cristo teria nascido numa manjedoura. E porquê? Eles vêm de Belém, mas parece que naquela altura estavam a fazer uma espécie de estatística. O imperador de Roma tinha mandado fazer uma estatística para saber quantos habitantes é que tinha o Império Romano. E então, esta gente daquela zona tinha que se deslocar à capital, Jerusalém ou outra cidade do género, para dar, digamos, o seu nome e quantos eram e quantos não eram. Maria estava grávida já para nascer o bebé, São José estava muito preocupado com aquela situação,
porque as hospedarias estavam todas cheias, não havia lugar em parte nenhuma. E então, aflitos com a chegada da hora, encontram este estábulo e é aqui que Nossa Senhora dá à luz a criança que viria a mudar o mundo completamente, porque hoje nós estamos no ano 2016, porque antes de 2016 é antes de Cristo, depois de 2016 é depois de Cristo. Consequentemente, esta criança veio mudar a história do mundo em dois grandes períodos, antes dele e depois dele. Temos a figura de São José. São José é o pai putativo daquele bebé, porque ele verdadeiramente não é o pai dele, porque Nossa Senhora, e hoje celebra-se o dia da Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer que não teve mácula, não teve pecado, isto é, não teve relações com ninguém, foi o Espírito Santo que encarnou no seu seio e que a engravidou. Eles realmente tinham casado, mas o casamento entre os judeus era diferente do que é hoje, não é? Hoje, a noite de núpcias, sexo ou casamento. Naquele tempo, os esposos estavam um ano sem se verem um ao outro, sem coabitarem, e só depois é que coabitariam. Neste caso, Nossa Senhora acaba por engravidar nesse período. E depois o anjo aparece-lhe a explicar-lhe porque é que ela engravidou, não é? E ele diz, mas eu não conheço homem, não sei o que é isso. E, pois é, mas Deus pode fazer tudo e realmente fez esse milagre. Eu gostava de contar-vos uma anedota, porque quem criou o presépio como forma de reconstituir o ambiente do nascimento de Cristo foi São Francisco. São Francisco era italiano e é engraçado que ele criou uma ordem, que é conhecida pela Ordem dos Franciscanos, que tinha uma regra, um regimento, que todos obedeciam, e foi muito importante nos Açores. Não há vila nenhuma nos Açores que não tenha um convento de São Francisco. Os franciscanos, a Igreja, quando se descobriram estas ilhas, entregou aos franciscanos o domínio moral, o domínio religioso das pessoas que para aqui vieram. E, enquanto que em Portugal o primeiro convento que se criou foi o convento de São Francisco de Alenquer, em 1200 e tal, nós aqui, o primeiro convento que se cria em São Miguel, em Santa Maria, o primeiro de todos, evidentemente, 1440, 50, 60, nós não sabemos, não há propriamente uma data rigorosa da construção do convento dos franciscanos de Santa Maria, e em São Miguel, em Vila Franca, porque a povoação nunca chegou a ser vila, senão há muito pouco tempo. E o convento de São Francisco, na Vila Franca do Campo, foi completamente destruído em 1522, pelo terremoto que destruiu a vila. Bom, os franciscanos davam as primeiras letras aos primeiros açorianos, davam aquilo que seria hoje o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano da escolaridade, com cadeiras mais ou menos parecidas, era ler, escrever e contar, era o que eles ensinavam, e basicamente eles é que tinham, digamos, toda a população gostava deles, porque eles é que ensinavam as pessoas as primeiras letras. Mas depois apareceram os jesuítas, da Companhia de Jesus, porque Santo Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus, ele era um militar, e, portanto, queria os soldados de Cristo, uma companhia, a Companhia de Jesus. Bom, mas eles davam as letras mais avançadas, o que seria hoje o ensino secundário, fundaram, portanto, colégios. Nós ainda, nas nossas cidades, há a Rua do Colégio e o Colégio dos Jesuítas, até que o Marquês de Pombal os expulsou. Mas enquanto não expulsou, havia uma certa rivalidade entre os jesuítas e os franciscanos. Os franciscanos, que eram mais antigos, habituados a serem eles os primeiros professores, etc., não gostaram muito daquela entrada dos jesuítas. Os jesuítas eram mais ambiciosos, mais ligados ao poder. E então havia uma guerra entre eles. Quando a Igreja de Colégio, em Ponta Delgada, fizeram aquela obra lindíssima que lá está, aquilo é uma obra só de fachada, porque a igreja tinha uma fachada antiga, que era muito simples, e depois eles resolveram fazer aquelas obras para
rivalizar com as obras que os franciscanos tinham feito na igreja que é hoje conhecida como a Igreja de São José, que era o convento dos franciscanos. A maior igreja dos Açores é a Igreja de São José. E então os franciscanos diziam que eles tinham feito obras de fachada. Mas a história que eu queria contar era esta. Quando Jesus nasce, isto é o franciscano a contar. Jesus nasce, olha para um lado, vê o burro, e depois olha para o outro lado e vê a vaquinha. E então continua o franciscano a dizer para o jesuíta da Companhia de Jesus: mas um burro e uma vaca, mas isto é que é a Companhia de Jesus. E essa anedota correu como uma forma de picar os jesuítas. Outro elemento deste presépio é aqui o pastor, porque aparece um anjo a anunciar aos pastores daquele lugar onde Cristo nasceu que o Messias tinha nascido. Os judeus esperavam o nascimento de um Salvador, o Messias enviado por Deus para libertar o povo judaico da opressão dos romanos, porque os romanos tinham conquistado a Palestina e aqueles lugares santos e, portanto, havia uma certa vontade de expulsar os romanos dali, que evidentemente não conseguiram, e Jerusalém, como Cristo previu, acabou por ser destruída. Mas, enfim, são os pastores que, guiados também pela estrela e pelo anjo, vêm assistir, são os primeiros a assistir ao nascimento daquele que foi o Salvador e o guia da civilização ocidental. Porque os ensinamentos de Cristo, mais a escola grega de Platão e de Aristóteles e de Sócrates, é que acabaram por criar uma civilização tão desenvolvida que puseram em ação toda uma multidão de gente que se transformou na zona mais avançada e evoluída do planeta, que todos os outros imitam, todos os outros copiam e todos os outros tentam desenvolver. É este o Natal da Lagoa, que a Câmara Municipal resolveu transformar neste parque lindíssimo num lugar especial de veneração para os católicos. Boas festas para todos os nossos açorianos da diáspora e os portugueses de todo o mundo.